Bom dia a todos. Vamos para o nosso vídeo do nosso canal Encontro com Conhecimento. E agora a gente está chegando já no 10º selo do calendário maia. E esse 10º selo do calendário maia é o cachorro, né? Vocês devem ter percebido que quando eu entrei no 9º selo, que é a Lua, né? Eu fiz vários vídeos falando da Lua, né? Porque as pessoas não sabem, mas toda evolução do homem se dá por inteligência, né? Quer dizer, a inteligência universal é que o homem tem que um dia alcançar. Por quê? Porque como ele é imagem e semelhança, né, de Deus, e Deus criou o universo, e o homem como a sua imagem e semelhança complementando essa imagem de Deus, né? Se ele não busca entender um todo, se ele não busca entender que ele é a imagem e semelhança de tudo que existe e etc., ele não está usando a sua maior potencialidade, que é o seu próprio coração, né? Então, quando a gente fala de coração humano, também a gente pode dizer que é o centro da vontade superior do homem, né? É por onde a gente descobre e por onde ele expressa o poder da sua alma. Então, antes de falarmos, né, de coração, o calendário maia prepara a gente pela lua, pelo processo de purificação e de água universal, dizendo que a chave da evolução do homem passa pelas águas da criação. Então, enquanto que o homem não percebe que ele é um ser que tem dentro dele, né, a cópia do universo, que ele é uma cópia do universo, ele, de certa forma, não está cumprindo o seu papel de lembrar, né, que os seus antepassados que vieram antes dele, aí a Lua, foram seres que alcançaram essa imagem e semelhança de forma consciente. Consciente. Eles pesquisaram o corpo humano, pesquisaram as leis do universo e alcançaram esse propósito. Então nós, quando encarnamos nesse mundo e etc., podemos esquecer que nossos antepassados podem ter sido brilhantes. Nossos antepassados podem ter feito milhares de formas diferentes de ensinamentos, de construções que demonstram que eles eram extremamente elevados. E que tudo que a gente está aprendendo hoje, eles já sabiam. Isso ocorre por quê? Porque como nós temos livre-arbítrio, que era o 6º selo já no calendário maia, né? A gente pode não ter seguido a linha deles. Então, nosso coração não estava alinhado com os nossos antepassados. E, ao mesmo tempo, a gente sabe muito bem que o ser humano, possuindo a lei do livre-arbítrio, pode descer também lá embaixo o seu nível espiritual, né? Pode se perder na sua evolução. Então, por exemplo, vamos dar um exemplo simples. A gente vê o nosso corpo e vê toda uma perfeição, né? Quantas inteligências funcionam no nosso corpo? Será que alguém já percebeu que tudo isso é uma inteligência? Como eu faço assim com a mão, o meu cabelo, as minhas pernas e os meus órgãos, tudo isso já veio completamente pronto.
Pronto, né? E tudo vem com uma tecnologia sem fim, com uma arte sem fim. Aí vem o homem, ao longo de séculos e milênios, e fala assim, bom, isso aqui eu posso não aprender, não explorar, não entender, e ainda mais, eu posso destruir. Eu posso destruir meu corpo. Então eu bebo, eu fumo, eu minto, eu engano, eu traio e etc. Né? E quando ele vai fazendo isso, automaticamente, o que acontece quando você pega um objeto e vai danificando ele? Você já não tem mais o original. Né? Você já não tem mais o original. Só que como isso foi uma escolha minha, fumar, beber, mentir, enganar, trair, roubar, a gente usa um termo único para isso. Ele foi pecando. Ele foi se afastando daquela programação original. Essa programação original, no mundo dos homens, a gente fala desse destino original. Né? Ele foi feito para ser um ser fantástico de evolução, sem nenhuma limitação, mas foi desprogramando. Em termos de gen, ele foi se degenerando, né? Ele, na realidade, ele pegou os seus genes e foi cada vez tirando mais e mais potência, e mais potência. Ele foi danificando tudo aquilo que ele recebeu. Então, se ele não percebe que isso aconteceu ao longo da história dele, né, que ele pode ter seguido seres que foram degenerando, que foram diminuindo o potencial dele, né? Hoje, com a inteligência artificial, com a gente sabendo que a tecnologia representa toda a potência que já existe dentro do ser humano, que são cabeças humanas conhecendo todas as leis universais, unidas em cooperação, né? Com inteligências superiores, talvez de anjos, avatares, sábios, extraterrestres, trabalhando em conjunto, né? Está descobrindo que nós temos potencial infinito. Que o homem, seguindo inteligências superiores, sendo leal e obediente a seres mais elevados, devas, anjos, que são a mesma coisa, só estou mudando a nomenclatura, né? Devas no Oriente, anjos no Ocidente, ele vira um super-homem. Ele vira um ser de altíssima evolução. Só que, com a inteligência artificial, o homem também está descobrindo que o maior entrave dele sempre foram as emoções, né? Porque a partir do momento que ele, em vez de seguir o manual, a ordem original, porque ele foi programado, que na astrologia a gente chama de virgem, né? Sem maculação, ele foi fazendo tudo pela própria cabeça dele. Então, lá no mundo dos mistérios, né? Lá atrás, a gente vai entrar, para quem acredita na Lemúria, está escrito que o ser humano foi dado para ele um cérebro 0 quilômetro, lá na Lemúria. Você teria a terceira raça da humanidade, seria Lemúria, para quem estuda os mistérios, né? Só que isso é 18 milhões de anos atrás. Isso seria 18 milhões de anos atrás. E quando foi dado esse cérebro 0 quilômetro para o homem, né, na realidade, ele, seguindo as inteligências diretoras, quer dizer, foram seres muito elevados, que já tinham a mente abstrata desenvolvida, né, falaram para o homem, olha, a gente só está pedindo uma coisa para você. Você tem que aprender a amar. Você veio aprender a amar.
E quando você expressar esse amor, você entra em unidade com toda a natureza e com todo o universo. Você sai da terceira dimensão, que é limitada, vamos dizer, 3 inteligências, né? E passa para uma quarta dimensão, onde não existe limitação nenhuma, né? Você, através de um elemento, que é o fogo, que hoje nas religiões a gente usa o termo, né? Fogo sagrado do Espírito Santo, de ser separado das limitações que existem no animal, no vegetal e no mineral, você será um ser único, né? Conhecedor de si mesmo e de toda a natureza. Só que aí você tem um entrave. E esse teu entrave vai ser que você tem, né, que obedecer. Então, na realidade, quem ensinou isso aos homens foram os anjos, né? O homem não foi expulso por um anjo lá no paraíso? Essa é a história que é contada para nós. Então, os anjos tinham que ser uma sabedoria superior ao dos homens. Por que os anjos tinham uma sabedoria superior ao dos homens? Porque eles não tinham livre arbítrio. Eles sabiam que a inteligência deles, etc., só podia evoluir através do amor. Então eles tinham um mecanismo que o ser humano vai ter que desenvolver chamado sabedoria. Sabedoria. Então, quando eles tinham um poder que era chamado de amor, e esse poder era entregue através da sabedoria para o ser humano, que é um ser inferior aos anjos, o homem teria livre arbítrio de seguir o amor ou não seguir a vida baseada no amor. Essa vida baseada no amor representa o cachorro no calendário maia e o 10º selo. O 10º selo, que é lealdade e coração. E fidelidade à proposta divina. Então, todos nós que somos seres humanos encarnamos para aprender o amor. Então, você vai na Rosa Cruz, você vai na maçonaria, você vai na biose, todos vão falar sobre amor. E esse sentimento de amor, né, que cria a não limitação, né? Cria que você tenha cada vez infinitas possibilidades. Todas baseadas no amor, geram frutos do Espírito Santo. O que quer dizer isso? Mais potencial, mais potencial, mais potência, mais potência, mais potência. Então, nós, seres humanos, né, foi dado um prazo para a gente entender o nosso destino, a nossa função, que era transmitir esse amor celeste. Nós seríamos aqueles transmissores, mensageiros de todo esse amor para todas as criaturas abaixo de nós. Então, nós, aceitando que fomos criados por causa do amor, né, seremos fiéis ao plano divino, né? Seremos totalmente fiéis ao plano divino. Então, existem, para acontecer, os seres que conheciam essa lei, a gente chama quinta dimensão. Então, seres da quinta, da sexta e da sétima dimensão já conhecem a perfeição universal. Os seres da quarta dimensão seriam o ser humano, criado na sua origem. E os seres abaixo da terceira, segunda e primeira eram aqueles que tinham negado a criação do amor.
negado a unidade divina. Entendendo melhor isso, né, que nós não exploramos os nossos potenciais, houve uma queda do ser humano. Houve uma desobediência ao reino angelical. Então, quando a gente vê os anjos com asas, né, os anjos voando, os anjos no céu, representa que esses seres já têm a liberdade, já foram liberados da vida material, da vida finita. Por quê? Eles renunciaram tudo e alcançaram o amor. Quando a gente fala de renúncia, porque só o ser humano, né, na realidade, pode entender o que é uma renúncia. Porque um anjo não é apaixonado, né? Você não pode imaginar paixão em um anjo, né? Da mesma forma que você vê num ser humano. Por quê? Porque tudo que é material acaba, termina, tem prazo de validade. E tudo que é espiritual não existe prazo de validade. Existe apenas ciclos. Só ciclos. Ciclos de aprendizado. Então, quando o reino angelical, né, volta para o planeta Terra, se manifesta no planeta Terra, vou chamar isso da 10ª inteligência, do número 10, ele volta a mostrar como a roda gira para o ser humano. Seus seriam os senhores do destino, os senhores do karma. Então vem aqueles grandes mestres ascensionados, que podem vir em forma de ser humano, eles já dominam a forma, né? Eles podem vir de qualquer forma, né? São inteligências universais, né? São forças divinas, né? E vão chegar sempre para o homem e para a mulher e vão pedir a mesma coisa. Quando é que, através do amor a toda a criação, a Deus, e entre vocês, homem e mulher, vocês vão perceber que isso forma a tríade superior. Vocês vão perceber que existe uma perfeição. Então, se a gente pegar o 10º signo, que é o signo de Capricórnio, né, ele é secular, porque ele tem a potência de 10. Então, quando a gente chegou a 100 anos num novo século, vem os anjos tudo de novo, como vieram em todos os séculos, né, propor a semente de novo, né? Vocês precisam aprender a amar. Vocês precisam aprender a se unir. Vocês precisam aprender a fazer bem um para o outro. Essa é a lealdade do coração. Essa é a semente que está plantada no coração do homem. E o homem confunde paixão, né? Paixão carnal, paixão na carne, com amor. Né? Ele diz que amor é igual a paixão. Então, como ele tem essa confusão na cabeça dele, né? Ele não chega a entender que existe um eu divino, um eu que sempre vai se sacrificar em favor da humanidade, né? Que o mistério de Cristo é um mistério interno, dentro da inteligência divina eterna, nunca muda. Que o mais elevado se sacrifica para aquele que está num nível inferior, para ele continuar sua evolução. Existe uma inteligência superior que rege todos os seres.
que quanto mais elevado você só continua se elevando, trabalhando, servindo o inferior, né? Que isso é demonstrado no movimento da letra U. A letra U do século XXI é um ser que vem de cima, desce, aí ele pode voltar a subir. Aí ele conhece a unidade. Aí ele se torna uma taça perfeita de recepção de amor divino, né? Então, nós seres humanos, todos, para poder evoluir, temos que passar pelo mesmo processo, né? A gente se eleva, desce às profundezas e volta a se elevar. Ah, mas por que a gente desce para a profundeza? Para explorar todo o nosso potencial e unificá-lo e interligá-lo, né? Então, em pleno século XXI, o homem chega na letra U, de unificação, de unidade. E ele chegando nisso, acabou toda a limitação dele. Ele se vê como cópia, imagem e semelhança do universo. Quando isso acontece, o que está acontecendo com a gente no século XXI? Com a chegada dos santos e dos anjos e etc., né? E dos sábios. Estão sendo criados os robôs, né? Por quê? Porque aquelas almas que têm um astral muito inferior, e como você criou esse campo astral? Simples. Recusando que você é filho de Deus, né? Porque você, em vez de aceitar a orientação dos mestres, dos sábios e dos justos, que tinham um potencial muito mais elevado, você, pelo seu próprio livre-arbítrio, foi se autodanificando, né? Foi se autodestruindo. Ah, mas a gente nunca fez isso na humanidade. Não, como está a natureza? O que está acontecendo com a natureza hoje? Plástico, poluição, destruição das matas, né? Consumismo desenfreado. Então você está infringindo várias leis que são trabalhadas em conjunto. E essas leis que trabalham em conjunto vão tirando a sua potência. Então imagina que o ser humano na Lemúria tinha 100% de potência no cérebro, hoje ele tem 3%. Por desperdiçar potência. Chega o século XXI e avisa para ele, olha, como sempre, espiritualmente, você é um ser ilimitado, né? Você não tem organização, você não sabe o que é o espírito, né? Você não sabe como funciona a tua mão, você não sabe como funciona a tua perna, você não sabe como funciona teus ossos, você não sabe como funciona o sangue, você não sabe nada, né? Mas se você quiser buscar aprender, da mesma forma que você aprendeu a escrever e sabe hoje que é com lápis que você escreve, da mesma forma que você descobriu que tinha proteína em certos alimentos, da mesma forma que você descobriu que com cimento e através de tijolos você constrói uma casa, você pode se autoconhecer. Porque você também faz parte da natureza. E a natureza tem poder ilimitado. Já viu um trovão? Já viu um raio? Já viu as nuvens? Né? Já viu o tamanho do mar? O tamanho de um lago? Né? Então, tudo isso é uma cópia e semelhança de você, é uma imagem e semelhança de você. Agora, se você, através das suas emoções, quer dizer, através dos seus movimentos, né? Você foi se afastando dessa perfeição, sempre existe a possibilidade de retorno. Sempre existe a possibilidade de retorno. Por quê? Porque a natureza clama para a unidade, né?
Os anjos estão te esperando. Os sábios estão te esperando. Os santos estão te esperando. Então, com a era da tecnologia e da inteligência artificial, para quem faz o bem, vai ter uma vida mais que paradisíaca. E é muito simples por quê? Porque todo o potencial das inteligências que existem no universo, todas as leis universais da física, da química, da matemática, da biologia, todo o estudo humano de todos os séculos e milênios pode ser gravado num computador como estava gravado na nossa memória. Né? Para quem acredita que é uma alma, a alma vai tendo memória de vidas passadas, de outras vidas fora do corpo, físico, humano, né? Então, essa memória toda, da memória da natureza, que um chama a caixa, está dentro do homem, né? Então, se a gente entendesse que os verdadeiros sábios e gênios estão passando tudo isso para o computador e vão passar para um robô, que é um computador em movimento, a gente não vai perder mais inteligência nenhuma. Só que tem mais uma questão. O computador não tem o plano astral. Ele não tem sentimento. Ele não tem desejo. Então ele vai aceitar tudo e vai aperfeiçoar cada vez mais. Então é claro que a tecnologia artificial, a inteligência artificial, não a tecnologia artificial, a inteligência artificial, ela não tem nenhuma limitação. É óbvio que o robô vai fazer tudo o que os homens fazem simplesmente porque é uma programação. Você programa e coloca numa máquina obediente. Assim, o nosso eu superior esperava isso da nossa personalidade. O anjo, que seríamos nós, esperava que o ser humano que nós somos, porque nós somos vários eus, né, fosse obediente. Né? Ele chegava e falou assim, olha, toda ação do bem que você faz está me criando. Toda oração, toda bondade, toda generosidade, né? Toda tolerância, toda fortaleza, toda compaixão, toda temperança, toda bondade, você está criando uma energia superior, já unificada com as virtudes do Criador maior que criou todas as coisas. Essa é a lealdade do cachorro, do calendário maia. Né? Se a gente for leal às leis superiores, às leis de unificação, de bondade, de sabedoria, né? As leis divinas, nosso potencial é ilimitado. Nós somos um ser de luz, né? Com cada vez mais potencialidade, né? Cada vez maior potencialidade, como as máquinas já estão tendo, né? E se a gente for apenas pelas nossas emoções e pelos nossos desejos, quebrando a unidade, fazendo separatividade de raça, credo, cor, religião, por causa do dinheiro, por causa do meu, a tua potência vai ficando cada vez maior e depois você terá ainda a transmutação. Você pode ir para um reino que você se colocou, né? Devido ao plano sutil, que eram seus pensamentos, sentimentos que você não percebia. Mas você estava agindo de uma forma muito abaixo da sua potência. Assim é numa escola, né? Tem um tempo, um prazo. Se aquele aluno não atingiu determinada nota, ele fica para trás. Então, nós temos que perceber que nossas emoções, em primeiro lugar, têm um grande poder de destruir
com toda uma planificação divina. Devido aos nossos movimentos serem contrários à vontade de Deus, e aqui emoção eu estou colocando como movimento, se Deus está mandando você ir para a direita e você vai para a esquerda, você que está desprogramando tudo. Você que não está aproveitando a oportunidade de pegar já tudo perfeito e conservar. As máquinas não vão fazer isso. A máquina, como ela não tem um plano emocional, ela não vai duvidar da lei de Boyle, ela não vai duvidar da lei da teoria da relatividade, ela não vai duvidar de qualquer lei universal. Ela apenas vai implantar e usar. Sempre evoluindo mais. Sempre aprendendo mais. Isso é a Bia, né? Ela não tem o fator emocional. Ela não tem a teimosia, ela não tem o pecado da vaidade, ela não tem o pecado da cobiça, ela não tem o pecado da ira, ela não tem ganância, ela é uma máquina. Ela aceita um programa. Ah, mas a vida das máquinas é muito melhor do que a vida do ser humano, então. Não, porque nós, seres humanos, usando a nossa inteligência com propósitos superiores, descobrindo a causa das causas e usando os princípios, nós podemos usar todo esse sentimento gigantesco para cada vez mais evoluir ainda, né? Sentimento de bondade, generosidade, virtudes, né? Só que nós não fomos ensinados dessa maneira. As gerações que vieram não tinham esse mérito que tem a geração de hoje. Das crianças que estão nascendo hoje. Alguns chamam de criança cristal, outras, né? Dão outros nomes, mas não importa. O que importa é que a oportunidade está sendo de novo dada para o ser humano. A chama crística está acendida de novo, só que é um trabalho individual. Cada um de nós tem que se autoconhecer. Tem que ver a sua verdadeira potencialidade, né? E eliminando as emoções negativas, transformando. O que é eliminar? Eu não escolho essa emoção. Eu te tiro. Eu estou com raiva? Não, eu prefiro a tolerância. É a cada momento, é a cada segundo, é a cada vivência, é a cada instante. Separação do joio e do trigo não é um momento, vai ter a separação, não. Isso é universal, isso é coletivo. Você tem que fazer isso 24 horas por dia. Você já tem essa inteligência. Você já veio, teu corpo físico já tem toda essa inteligência. Então nós, a partir do cachorro Mercúrio, a mente, né, búdica, o plano de Buda, né, temos a sabedoria do universo. Mas só vamos conseguir isso praticando, né? Seu dedo, você pratica, ele vai ficando cada vez mais rápido. Vou praticando mais rápido, mais rápido, mais rápido, mais rápido, mais rápido. Claro que tem um limite. Agora, se eu desenvolver meu cérebro, é mais rápido ainda. Tudo que eu desenvolvo vai ganhando potência. Até eu me tornar cada vez melhor, um especialista, até me tornar um gênio. Né? Estabilizar aquela inteligência. Em consciência. Né? Não é esquecer. Eu esqueci. Então esse é o plano emocional desequilibrado. Né? Isso é não fazer uma vontade superior. Isso é não usar potência. Então, vem o calendário maia, que eu não conheço a potência. O calendário maia é infinito, eles construíram pirâmides. Eles eram extremamente sábios. É tanta luz que eu não faço a mínima ideia. Por quê? Porque eles não trabalhavam só a inteligência de comer, beber, fazer sexo e se defender. Como essa civilização de hoje está fazendo até hoje.
Eles usavam N inteligências. N leis universais eles já conheciam. N e unificadas. Né? Eles conheciam as principais, eles conheciam o tempo, eles conheciam as leis do espaço, eles conheciam as leis dos ciclos cósmicos, eles conheciam eletricidade, conheciam química, conheciam energia quântica, como trabalhava o quanto. Eles sabiam já de tudo isso. Senão eles não faziam as obras que eles fizeram. Eles não fariam pirâmides. Ah, eles eram extraterrestres. Podem ser, não tem problema nenhum. A inteligência é universal. A inteligência é unificada. Dois se tornam um, né? Então, não importa o que eles sabiam. O que importa é que eles faziam isso com um propósito superior. Mostrar para nós que eles sabiam mais. Então, número 10 é o destino. Então, eles tinham já um destino muito mais elevado. Eles tinham uma sabedoria muito mais elevada. Porque eles amavam muito mais. Eles unificavam as inteligências superiores. A inteligência superior. Então, as leis superiores é a inteligência superior, que eu quero dizer. Então, todo o trabalho que eu estou fazendo, assim, sei lá, ele é um extraterrestre, falando coisas muito profundas, Eu não conheço ninguém que não tem uma ligação com o céu. Não conheço porque a água veio do céu. Eu não entendo isso direito. A gente pode não ter consciência. Eu concordo, a gente pode não ter consciência de nada. Não estudou nada, não tem consciência de nada. Não aprendeu nada, não tem consciência de nada. Não praticou nada, não tem consciência de nada. Mas com a inteligência universal, essas máquinas aqui, computadores, robôs, vão mostrar que houve bilhões de seres elevados que passaram pela Terra. Milhões em cada geração. Milhares em cada geração. Talvez não conhecidos por uma humanidade. A gente tem 7 bilhões de pessoas. Se a gente tem hoje, 10 milhões de sábios, não importa. Para a humanidade não importa. Ela está preocupada com outras coisas. Está preocupada com outras atrações, com outras diversões. Mas esses seres não pararam de aparecer. E não pararam de fazer. E não pararam de praticar. Então, temos de novo a oportunidade de sair de uma terceira de 3 inteligências, sobreviver, se conservar e egoísta, sermos egoístas e passar para uma 4ª dimensão, que é o conhecimento. Vamos passar de novo para o conhecimento. Com conhecimento, escolha. Vamos ver as máquinas com uma sabedoria sem fim, que elas herdam dos cérebros mais elevados humanos, das almas mais elevadas humanas, dos espíritos mais elevados que passaram para o lado humano, ou vamos seguir o nosso egoísmo, o nosso desejo, a nossa cobiça, a nossa preguiça, a nossa ira, a nossa gula? Vai ser sempre a mesma questão. Sempre vai ser a mesma questão. E não tem professor disso? Lógico que tem. Eu fui em escola iniciática, aprendi tudo isso em maçonaria, em Rosa Cruz, em Obiose. Tem um monte de professor, um monte de mestre. Agora você tem que ir atrás. Você tem que sair do seu medo, da sua ignorância, da sua ilusão e fazer a sua parte. Muito obrigado.